Olá, meus amores, vim fazer meu devocional com vocês. Hoje, dia 26 de março de 2024. O título é Semear o quê? E a base bíblica para esse texto é Marcos 4, de 1 a 20. Eu não vou ler tudo, mas eu vou fazer um resumo para vocês do que é esse Marcos 4, de 1 a 20. E aí depois vocês com calma leiam todos os detalhes. Primeiro ele começa falando da tentação de Jesus, onde Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então vem Satanás depois de muitos dias. Jesus está com fome, Satanás vem e diz, peça que seus anjos transformem essas pedras em pão. E aí é quando ele diz a famosa frase, a Bíblia também diz que nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo então levou ele para a cidade santa e colocou sobre o pináculo, do templo. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui, porque diz que os anjos vão... É engraçado que o inimigo, ele usa a Bíblia. Por isso que nós temos que ter cuidado, com o que a gente ouve. A gente tem que ter a Bíblia para a gente confirmar aquilo que a gente ouviu, para a gente conferir, porque a gente tem que ter muito cuidado. O inimigo também usa a Bíblia. E ele fala, olha, atira-te daqui, porque diz que os anjos vão vir para te socorrer, Não usando essas palavras, mas é mais ou menos isso. E aí ele diz, mas na Bíblia também diz, não tentará o teu Deus. E aí, por fim, o diabo leva ele a um monte muito alto e mostra tudo e fala, tudo isso te darei, se prostrado me adorais. E aí ele diz, também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, começa com essa tentação de Jesus, tá? E aí, com isso, o diabo se foi e então os anjos vieram e o serviram. E aí também vem aquele versículo, resiste o diabo, ele fugirá de vós. Quer dizer, ele tentou de várias formas, viu que não conseguiu e ele se retirou, porque ao contrário do que a gente pensa, ele é muito inteligente. Depois ele fala, aqui vem Jesus volta para Galileia, dentro dessa parte do 1 ao 20, falando da vocação dos discípulos, que diz que ele está caminhando quando ele vê Simão, chamado Pedro e André, que estavam lançando redes ao mar, e ele disse, vinde a mim que eu farei de vocês pescadores de alma. E o interessante é que o 20 diz, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Será que nós faríamos isso? Se Jesus chegasse para a gente e falasse, olha, larga tudo e me segue, será que a gente faria? Então aqui ele destaca Provérbios 11, 18, que diz, a riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. Às vezes a gente olha para o lado, e fica pensando, nossa, aquela pessoa é tão cruel e tem tanta coisa e a gente tem feito tudo tão direitinho e queria ter um pouquinho mais, mas não esqueça que, primeiro, o que a gente busca não é nesse mundo. Segundo, aqui diz, a recompensa do justo é duradoura. Agora eu vou ler o que está no livro, tá bom? Na torre do relógio da universidade que frequentei, há uma escultura Art Deco. Não sei se é assim que fala, tá? Tá até em itálico, porque talvez seja de outra língua e seja pronunciado de outra forma. Em baixo relevo, intitulada O Semeador. Então, significa isso, O Semeador. A inscrição abaixo dela é de Gálatas, tá? Gálatas 6:7, que diz, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Gente, isso é muito certo. Isso eu ensino muito para os meus filhos. A semeadura é uma escolha, mas a colheita não. O que você semeia é exatamente o que você vai colher. Você pode até se arrepender depois, mas a colheita vai acontecer. Ou seja, se você fizer algo de errado,
você pode pedir perdão e você será perdoado, principalmente se o seu arrependimento for de coração. Mas a colheita vai acontecer, ou seja, as consequências dos seus atos irão acontecer. E você tem que estar preparado para viver isso. Deus pode te livrar? Pode. Mas Deus pode qualquer coisa, mas na prática é assim que funciona. Você pode escolher semear ou não, você pode escolher o que vai semear, mas o que você vai colher é exatamente aquilo que você semeou. Essa universidade continua sendo líder em pesquisas agronômicas, mas esse fato específico permanece. Sementes de milho não produzirão feijões. Então não adianta você plantar coisas ruins e esperar que você vá colher coisas boas. Jesus usou muitas metáforas agrícolas para explicar o reino de Deus. Na parábola do semeador, que está em Marcos 4, Marcos 4, lendo tudo, tá? Que ele fala das sementes, que se a semente cai, existem as sementes que caem em locais que não vão dar frutos, porque não tem terra, não tem nada. Existem aquelas sementes que caem na beira da estrada e elas até conseguem conseguem uma raizinha ali, criar uma raiz, crescer, se desenvolver, mas é muito frágil, porque é pouca terra, não é um local certo de fazer isso. Então, o que acontece? Vem o sol muito forte, então logo ela resseca. Então, ela até vai brotar, mas ela vai ressecar. Isso é uma parábola com as coisas que nós fazemos, né? Pessoas que leem a Bíblia e não acontece nada, pessoas que leem, mas não se firmam, então elas até crescem um pouco, mas logo elas murcham. Tem aquele que cresce entre os espinhos, né? E os espinhos são as coisas externas que fazem com que nós nos distanciemos, né, de Deus. E então essa semente ela vai brotar, mas ela vai ser sufocada pelos espinhos. E tem aquela que é colocada, que é plantada em boa terra, terra fértil. E aí são os cristãos que verdadeiramente permanecem na palavra, seguindo a palavra de Deus e pregando, né? Pregando às vezes não necessariamente com a fala, mas sim também com seu comportamento. Ele comparou a palavra de Deus às sementes plantadas em diferentes tipos de solo. Como a parábola indica, o semeador semeia indiscriminadamente, sabendo que algumas sementes cairão em locais onde não crescerão. Como Jesus, nós devemos semear boas sementes em todos os lugares, em todos os momentos. Deus é responsável pelo local onde elas caem e como crescem. Então não cabe a nós nos preocuparmos com isso. Cabe a nós a plantarmos as sementes. Buscar boas sementes e plantar. E deixar que a parte de Deus é onde elas vão cair, onde elas irão brotar. Isso é responsabilidade dele. O importante é que semeemos. Devemos semear as sementes das quais colhemos a vida eterna, que está em Gálatas 6:8. Eu deixei separado aqui, Gálatas 6:8, que diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, cabe a nós a decisão do que plantar, certo? A resposta à pergunta semear o quê? Semeie o que você quer colher. Para ter uma boa colheita em sua vida, comece a semear sementes de bondade. Então, a reflexão com esse vídeo é: o que você está semeando? Pensa direitinho, porque a colheita é certa. Desejo a vocês um lindo dia. Se estiverem assistindo à noite, uma linda noite, uma noite maravilhosa, revigorante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!